Continuando a falar sobre os filósofos pré-socráticos, vamos falar aqui sobre Demócrito. Demócrito, se nós formos considerar apenas o tempo, ele não é exatamente um pré-socrático, porque ele viveu no mesmo tempo de Sócrates. Mas, na verdade, a nomenclatura pré-socrático não é apenas uma referência à cronologia, é uma referência também ao tipo de pensamento, em que esses homens buscam entender qual o princípio, qual a gênese, qual o elemento, a substância comum a todas as coisas. O nosso Demócrito viveu ali no século V, IV, né, mais ou menos entre os anos 460 e 370. Então ele viveu no mesmo período em que Sócrates, mas ele vai ser mais bem estudado por Aristóteles, que veio ali depois de Platão, foi discípulo de Platão. Demócrito faz parte da chamada escola atomista, junto com Leucipo, que teria sido o fundador ou quem originou essas ideias, mas o Demócrito acabou sendo mais conhecido, associado a esse pensamento. O que viria a ser a escola atomista? Como foi dito, os pré-socráticos buscavam entender a gênese, a fonte, a origem comum, a substância comum a tudo que existe. Eu, você, a terra, a água, o solo. Tem alguma coisa comum entre todas essas coisas? O sangue, a carne, o cabelo, enfim, o alimento. E cada um disse uma coisa. Só que chegou aqui o nosso Demócrito e falou, olha, o que existe em comum entre todas as coisas é o átomo. O átomo. Só que ele está falando do átomo como nós conhecemos hoje? Não exatamente. É claro que existe o termo em comum e a gente, em parte por isso, acaba fazendo associação. Mas o átomo de Demócrito é mais átomo do que o átomo de hoje. Porque a palavra átomo significa aquilo que não se pode cortar, não se pode dividir. E o átomo de hoje é um átomo que já tem as suas divisões. Ele não é indivisível, ele tem ali dentro outras substâncias, né? Então, o átomo de Demócrito é um átomo mais literal. Mas o que viria a ser o átomo? É aquilo que não se divide, alguma coisa que não se divide. E para o Demócrito, os átomos são eternos, são indestrutíveis e são plenos. O que faz então as coisas serem diferentes? Os tipos diferentes de átomos que existem. O Demócrito concebia dois tipos de infinito: o número de átomos e o espaço vazio. Então existe um infinito, um vazio infinito e átomos infinitos que estão se movendo eternamente, né? E se chocando e se cruzando e fazendo as coisas serem o que são. Então o que faz as coisas serem o que são é a composição desses números infinitos de átomos, tá? Eles diferem em dimensão, formato e velocidade. Ou seja, um átomo tem uma forma, outro tem outra, outro tem uma velocidade, outro tem outra. E nesse número incontável, infinito de átomos, a junção de tudo isso, né, nesses átomos se cruzando nesse espaço infinito, nós temos todas as coisas que existem. Um ponto importante é, para Demócrito, o átomo não poderia ser percebido, mas sim pensado. É claro que hoje, com as inúmeras tecnologias desenvolvidas, a gente consegue ver coisas que a olho nu não é possível, né? Mas ainda a gente está aprendendo muita coisa sobre a matéria, sobre o princípio. Eu acredito que a gente ainda não chegou bem a essa resposta. A gente acha que chegou ali, aí você descobre que tem muito mais coisa por trás. No final das contas, a destruição, a morte, não é a aniquilação das coisas, é apenas a separação dos átomos. Então, os átomos se compõem e se decompõem, se juntam e se separam. Nisso consistiria a destruição.
Um ponto importante é que Demócrito pensou o nosso mundo como apenas um mundo, entre muitos no universo, e ele entendia que a consciência é uma função dos átomos da alma. Sendo assim, para Demócrito, não existe qualquer sobrevivência após a morte biológica, porque aqueles átomos se desfariam e estariam aí espalhados pela natureza. Ele não concebia, como veio pensar Sócrates, como veio pensar Platão, numa alma, numa substância que independe do corpo e que sobrevive à morte biológica. Esse é um resumo sobre a vida de Demócrito, na verdade sobre o pensamento elementar de Demócrito dentro do que mais se buscou no período pré-socrático. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e acesse aqui as nossas playlists para você ver bastante coisa legal. Um grande abraço, até mais.